convite, onde aqui reunidos, amigos, que só nos vimos nessa época, mas tão querido em nossos corações, estão presentes. Sabemos que encarnados e desencarnados para a nossa felicidade. Que o nosso irmão Astolfo seja iluminado mais uma vez no seu trabalho da noite. E que possamos estar atentos a tudo que vamos aprender hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, como perdoamos os nossos ofensores. Perdoe as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Estão ouvindo bem atrás? Uma boa noite para todos, muita paz. A obsessão é o fato que mais tem levado as pessoas, pelo menos no Brasil, às casas espíritas. Todos os dias se evolumam os casos, a tal ponto que Divaldo Pereira Franco, numa das suas conferências, disse que a obsessão constitui um flagelo mundial. A obsessão, muitos sabem, é definida no Espiritismo como aquela ação persistente que uma pessoa má exerce sobre outra pessoa. Elas podem estar encarnadas como nós, elas podem estar desencarnadas. A obsessão pode partir do espírito sobre o homem, pode ser do homem sobre o espírito, mas o que caracteriza é o fato de ser uma ação negativa e ser persistente. Se não for negativa, não é obsessão. Se não for persistente, também não é obsessão. Todos nós estamos sujeitos a maus momentos, a momentos de mau humor, a momentos de desequilíbrios, mas isso não tem nada a ver com obsessão. Só existe obsessão quando a ação é persistente e movida por uma pessoa má. Seus propósitos são, portanto, maléficos. É assim que Allan Kardec define esse processo, o chamado processo obsessivo, a obsessão. E diz ele que essa ação, ela apresenta caracteres variados, desde uma simples influência que ninguém percebe, até a completa dominação da vontade do indivíduo, a perturbação do organismo. Mas, ao falar que a obsessão constitui um flagelo mundial, o Espiritismo lembra que não é coisa recente, sempre existiram fenômenos dessa natureza. A história é farta ao relatar isso. Nos evangelhos, Jesus teria expulsado os demônios em várias oportunidades. Quem não lembra aquele caso do homem gadareno, que tão perturbado estava, que vivia anos no cemitério, não tomava banho, não trocava roupa, assustava as pessoas, e Jesus, visitando Gadara, ele acode esse cidadão, e quando pergunta, o mestre pergunta: qual o teu nome? Eles dizem: não temos nome, nós somos uma legião. Na história profana, conta-se os processos obsessivos que acometeram o rei de Babilônia, o poderoso rei Nabucodonosor, que em sua época chefiava um império tão importante, tão poderoso como o é hoje o Império Americano. O rei Nabucodonosor, reza a história,
que quando ele ficava acometido do processo, ele saía a pastar como um cavalo. O rei Saul, quando ficava tomado do mau espírito, quebrava tudo, investia contra as pessoas. E foi a obsessão sobre o rei Saul que deu origem à vinda do rapazinho chamado Davi para Jerusalém. Algum dia um servo disse ao soberano que havia na menor cidade da Judéia um rapaz que tinha o poder de, tocando a harpa, aplacar os maus espíritos. E ele foi buscado, foi levado a palácio, e Davi acabou se tornando o segundo monarca da história de Israel. O Saul foi o primeiro. Quando Saul ficava tomado e enraivecido, o jovenzinho começava a tocar, e a música acalmava aquele indivíduo. Embora nem sempre ele tivesse sucesso, algumas vezes o Davi teve que fugir, porque ele investia para matá-lo. Mas a introdução da música pelo Davi dava início a um procedimento que é comum hoje em dia, o uso da música ambiente, a música elevada, nas sessões mediúnicas em que tratamos de casos assim. Recentemente, na área médica, descobriu-se o efeito que certas músicas clássicas, sobretudo as de Mozart, exerce sobre as pessoas que têm crises de demência passageira, casos de histeria. A pessoa coloca a música, a sonoridade, o equilíbrio, as vibrações que formam a música, sobretudo de Mozart, equilibram a atividade cerebral e a pessoa se tranquiliza. A obsessão, ela foi classificada por Allan Kardec em 3 tipos. Existe a obsessão simples, que é essa que todos percebem. A pessoa sabe que não está bem, que está havendo alguma coisa, ela percebe. Daí o nome, obsessão simples. E tal como o nome diz, facilmente debelada, geralmente sem necessidade de ajuda das pessoas. A obsessão pode assumir a forma de fascinação, uma ocasião em que o espírito chega a dominar não os movimentos da pessoa, mas o seu pensamento, e a pessoa passa a crer sob o império da fascinação em tudo que aquele indivíduo, aquele espírito lhe diz, lhe dita. Se ele é um médium, por exemplo, as suas produções mediúnicas são as melhores. Ele não consegue ver o ridículo, a coisa errada, a coisa grotesca, que todo mundo percebe, é a fascinação. Um terceiro grau, Allan Kardec chamou de subjugação. A subjugação, que pode ser corporal, pode ser moral. Nós atendemos lá no Paraná, na nossa prática espírita, vários casos assim. Um dos casos mais interessantes foi de um rapaz de 15 anos que, ao nascer, o primeiro filho do seu irmão, então seu primeiro sobrinho, naquela noite quando nasceu a criança, ele estava bem, feliz, alegre, com a alegria do irmão. No dia seguinte ele se levantou mal, era terça-feira de manhã. Na sexta-feira ele não conseguia comer. Para comer, a mãe tinha de levar o garfo à sua boca. Na escola não respondia nenhuma questão, tirou 0 em toda aquela semana, a ponto da diretora ir à casa dos seus pais para relatar o fato e perguntar o que estava acontecendo. O espírito fica subjugado. É uma dominação que alguns chamavam antigamente de possessão. Allan Kardec nunca aceitou esse termo, mas que mais tarde o próprio Allan Kardec, rendendo-se aos fatos,
veio admitir. E na sua última obra, a Gênese, Kardec diz então, existe a subjugação, existe a possessão. A diferença é técnica. Nos dois casos, quando o agente é um mau espírito, o efeito é parecido. Na subjugação, diz então o codificador do espiritismo, o espírito, ele, obsessor, que provoca a subjugação, ele atua exteriormente, valendo sobre o seu corpo espiritual, envolve a vítima. Na possessão, é como se ele se apossasse do corpo, expulsando o outro. A diferença, além desse aspecto técnico, é que ela é intermitente, ela é passageira, e a possessão pode ser produzida por um bom espírito. Nem sempre a possessão é causada por um inimigo da pessoa, pode ser um benfeitor espiritual. O grande orador Divaldo Franco, de vez em quando, oferece um exemplo disso. Há um vídeo de uma palestra feita por ele lá em Brasília, anos atrás, em que no final da palestra ele fez uma pausa e ficou diferente. O baiano parecia que se tornou cearense, mais troncudo, a voz se modificou. Isso é possessão. Aquele que em espiritismo alguns chamam de incorporação total, a possessão de um espírito benévolo que se vale do organismo da pessoa para passar a sua mensagem, apossando-se do seu organismo temporariamente, muitas vezes com a permissão do próprio titular daquele corpo. Na possessão demoníaca, que é uma expressão usual no meio católico e nas hostes evangélicas, que não existe, não há demônios. Nessa chamada possessão provocada por um mau espírito, é evidente que o propósito é maléfico. Ela pode produzir desordens do organismo, distúrbios, levá-los a situações parecidas com a verdadeira demência. Os espíritos também classificam a obsessão de outra forma. A obsessão de encarnado sobre encarnado. Há pessoas tão dominadoras que exercem um domínio maléfico sobre famílias, sobre grupos de pessoas que ela, com objetivo declarado, ela exercita. Esses grandes líderes, como Hitler, por exemplo, usaram processos assim, processos que levam pela indução hipnótica, pela palavra exaltada, pela força da sua vontade, populações inteiras a fazer aquilo que ele quer que façam. Encarnado sobre encarnado, encarnado sobre desencarnado, a pessoa desencarna e a família só maldiz o seu nome. Quando fala do falecido é para falar mal, e provocam distúrbios, sensações desagrabilíssimas naquele que deveria agora estar em paz, mas não está, pelo comportamento dos que ficaram. É obsessão de desencarnado sobre desencarnado. O espírito era vítima de um processo obsessivo, ele desencarnou, mas o processo não se finda com a morte. As afeições continuam, e os ódios também, quando não são debelados durante a existência. Nós temos na nossa família um caso interessante. Na nossa casa, eu era menino, havia uma pessoa da nossa família, parece que uma prima, chamada Tota, Ela sempre foi perturbada. Antigamente se diria biruta. E a Tota, nós crescemos e a Tota daquele jeito. Os anos passaram, todos nós envelhecemos e a Tota desencarnou um dia. Eu perguntei a meu pai se ele tinha notícias da Tota, se a Tota estava recuperada. E ele disse: a Tota está do mesmo jeito, birutinha da Silva. Porque, evidentemente,
a obsessão pode apresentar essa característica. Eles estão desencarnados, mas ligados pelos laços do ódio, aquelas coisas que causam o processo. A obsessão pode ser de desencarnado sob encarnado, que é a forma que nós encontramos, que é a mais usual nas casas espíritas. A todo momento, nos centros espíritas, vem pessoas de diversas regiões e religiões pedindo ajuda para o filho, para o marido, para a mãe. Lá em Londrina atendemos um caso muito interessante de uma senhora que, quando ela chegava ao centro, nas reuniões públicas que tomava passe, ela não ficava quieta, ela estava sempre agitada, ela colocava a língua para fora como um animal que correu muito, está cansado, ofegante, e ficava naquela situação, tremendo. Aí tomava passe, o nome dela era levado para os grupos mediúnicos, ela se curava e sumia. Tempos depois voltava. Um dia, o seu esposo nos confidenciou que o problema dela, família muito rica, era a ociosidade. Quando ela estava bem, ela não pisava em centro espírita de modo algum. A predileção dela, a atividade dela, que ela mais prezava, ela ia a uma locadora, pegava 15, 20 fitas de vídeo, pipoca, Coca-Cola e direto. A ociosidade absoluta, que é um dos fatores que podem levar o indivíduo a esse processo. Nas causas da obsessão, ainda há a auto-obsessão, o próprio indivíduo se obsidiando. Kardec teria dito, num dos seus livros, que essa seria talvez a causa mais comum, a forma mais comum de obsessão, quando o próprio indivíduo, ele se perturba. Houve no interior de São Paulo um caso assim, que chamou muita atenção. Alguns oradores paulistas se referiram a esse caso. O cidadão tinha um supermercado, chegava à noite, ele conferia o caixa, verificava, aí ele que fechava tudo, o cofre, apagava as luzes, baixava as portas, cadeado, e ia embora, né? Essa é a vida desse empresário. O que aconteceu? A partir de certo momento, a preocupação dele com os negócios era tão grande, que às vezes ele fechava tudo, pagava, fechava as portas. Quando estava no carro, vinha-lhe uma ideia: você esqueceu de fechar o cofre. Aí ele vinha, abre a porta, acende luz, vai lá, o cofre está fechado. Às vezes, o carro andando, você deixou a luz acesa, vinha ele, abria, a luz apagada. E a coisa foi crescendo, até o ponto de ele estando dormindo, vir a ideia: olha, está acontecendo alguma coisa na empresa, estão mexendo em alguma. Ele ia lá, não tinha ninguém mexendo. Esse homem foi internado no hospício, e retirado dali e tratado numa casa espírita. E o confrade que participou desse tratamento, que relatou isso numa palestra feita lá no Paraná. As causas da obsessão têm que ser separadas em dois grupos: as causas do ponto de vista de quem sofre e as causas do ponto de vista de quem promove a obsessão. O Espiritismo criou duas palavras que não são bonitas, mas nós não podemos fugir delas. Quem sofre a obsessão, nós chamamos de obsidiado, né? Ou obsedado, como gostam alguns. A Lila adora obsedado. É horrível obsedado. Obsedado é um galicismo, né? O melhor é obsidiado, com I, porque aí vem do latim, essa é a forma vernácula. O que promove é o obsessor, o perseguidor espiritual. Do ponto de vista de quem sofre a obsessão, Kardec claríssimo, né? São as imperfeições morais da criatura humana. Porque na obsessão realiza-se um processo semelhante ao da mediunidade, que por sinal é muito parecido
com o processo da rádio-televisão, da radiofonia. Para eu sintonizar na Rede Globo, eu sei qual é o canal. Eu ajusto o seletor daquele canal. E naquele canal, se tudo estiver em ordem, só entra a Rede Globo. É impossível haver a entrada de outro canal, a não ser quando haja interferência. Antena tem problemas, qualquer coisa desse tipo. Estando o aparelho bem sintonizado, naquele canal é Rede Globo, no outro é SBT, no outro é Bandeirantes. Por que assim se dá? Porque ao colocar naquele canal, eu estou dizendo à minha antena para captar as ondas daquele tamanho, daquela frequência. Então, naquele canal, a antena capta as ondas da Rede Globo, ou do SBT, ou do Bandeirantes, assim no rádio. Na mediunidade é a mesma coisa. É preciso que haja sintonia entre o emissor, o espírito e o médium. Quando não há sintonia vibratória, a comunicação não se dá. Ela é impossível. É preciso que ele esteja na mesma faixa, que o processo lembra muito o processo telepático. É alguém enviando uma ideia e outro captando a ideia, como na radiofonia. Da obsessão dá-se o mesmo. Então, as imperfeições morais é que determinam o padrão mental daquela criatura. Ela fica nervosa, ela fica irritada quando ocorre alguma coisa, quando tem um prejuízo financeiro, quando ela fica alcoolizada, quando há um distúrbio no lar, e ao ficar alterada, o seu padrão mental se rebaixa e entra em sintonia com entidades desencarnadas de baixo teor vibratório que se sintonizam naquela faixa, naquele canal. Vamos usar a expressão da radiofonia. Sintonizado naquele canal vem a influência daquele cidadão que é movido por várias razões, falaremos daqui a pouco. Eu começo a me envolver com aquilo, muitas vezes eu me comprazo naquilo, e daí que entra o processo de ser constante, persistente, regular. Daí que, então, daí a pouco nós estamos envolvidos num processo obsessivo. Então, do ponto de vista do encarnado, são as imperfeições morais. Os espíritos dizem que é preciso que haja um motivo. Geralmente, nos casos em que a causa por parte do autor da obsessão seja vingança, é preciso que haja uma relação de causa e efeito. Porque eles são movidos uns pelo ciúme. E é um perigo terrível o cidadão que é casado com mulher ciumenta e que venha desencarnar. Se ele casar de novo, é um risco sério. A literatura espírita é farta nesse sentido. Se a desencarnada mantiver o ciúme, é um problema sério. É uma das causas frequentes de perturbações no segundo casamento. Ciúme. Aqueles que são movidos pelo despeito, pela inveja, mas a causa preponderante, segundo Allan Kardec, é a vingança. Allan Kardec escreveu em 2 obras, na Gênese e no Evangelho segundo o Espiritismo, que a vingança, a vontade da desforra, o ódio, é que está na raiz dos processos obsessivos mais violentos e do maior número de casos. Então, quando nós depararmos com alguém envolvido num caso obsessivo doloroso, ninguém precisa perguntar, é vingança. Alguma coisa ocorreu no passado, uma coisa que não foi resolvida, e aquele indivíduo vem valendo-se do fato de que o cidadão não o vê, se encontra desprotegido, ele age e leva muitas vezes
o indivíduo à ruína. Lá em Londrina há um caso assim, trágico, de uma moça, de uma família abastada. Eu conheci a família de nome, gente importante, pioneiros. Essa moça era lindíssima, tinha 20 anos, a mais bonita da faculdade, último ano de direito, faltava 6 meses para ela concluir o curso. A minha filha mais velha foi colega dela, embora não da mesma classe. Essa menina começou a experimentar um processo obsessivo que se manifestava assim: ela estava dormindo, de repente saía como um sonâmbulo, do jeito que estivesse, de camisola, sem camisola, só de calcinha, do jeito que estivesse vestido, e ela levada, sem saber que isso ocorria, à zona do meretrício da cidade. Então, quando chegava lá, ela despertava, e às vezes estava daquele jeito, vergonha, sem entender. Isso se processou durante muito tempo, várias noites, até que a família resolveu dar um basta, porque a família muito conhecida, ela tinha muitos amigos, tios, primos, e eram esses que eram chamados e que a conduziam de novo ao lar. Esse cidadão me contou, o pai dela, que a levou aos maiores especialistas do mundo, primeiro no Paraná, São Paulo, Rio, Estados Unidos e Europa. Em todos os lugares, quando eram feitos os exames solicitados pelos médicos, os médicos diziam: sua filha não tem nada, nós não sabemos, não entendemos o porquê que ela age como eles contavam. Essa menina foi cercada, ela foi presa numa casa, eles se mudaram para uma casa muito grande, da qual ela não saía. Eu só tomei conhecimento do fato 8 anos depois. Ela já estava totalmente perturbada. Que Allan Kardec ensina que se a obsessão não for tratada a tempo, o processo persistente dessa ação negativa pode levar à loucura, à desorganização completa do organismo. O cérebro passa a não funcionar mais como funcionava antes, e o caso está perdido. Não há cura, nem pela medicina e nem pelo espiritismo. Soubemos do caso assim: um dia, era domingo, eu me lembro que era um programa fantástico, final do programa, o telefone toca, e um rapaz, filho de um confrade nosso de Curitiba, doutor Issan Fará, vice-presidente da federação, um moço que estudou em Londrina, fora à nossa casa várias vezes, ele estava formado há muito tempo, trabalhava fora, ele viera visitar a cidade, e foi visitar a menina, amiga dele, e viu o drama. O pai lhe contou e falou: isso tem solução, aqui em Londrina, e deu o meu nome, ligou para mim. Era o rapaz primeiro, em seguida era o pai. Eu marquei com ele no dia seguinte, no centro espírita, e ele foi. Eu perguntei: cadê a esposa? Ele ia com a esposa. Minha esposa é tão católica que quando eu parei o carro em frente do centro, ela protestou que aí não sairia, mandou que eu seguisse na quadra adiante. Eu tive que parar o carro na quadra adiante, mas ela não saiu do carro. Ele contou toda a história, chorando. Eu lhe disse o que eu vou dizer na palestra: qual o tratamento, o que precisa ser feito. Ele percebeu que não conseguiria trazer nem a filha, que ela não iria de maneira alguma, e muito menos a mãe. A mãe não aceitava de maneira, não aceitaria e não aceitava de maneira alguma qualquer tratamento que partisse de uma casa espírita. As imperfeições morais que geram os fatos danosos da vida, que geram a vingança, que geram a obsessão. É preciso, diz os especialistas,
Que a pessoa, então, no caso da vingança, que é o caso mais doloroso e o mais comum, é preciso que haja dívida.